Então, como eu prometi, eu fiz um apanhado geral e agora eu vou abrir tanto para as questões de vocês como para colocações, não precisa necessariamente ser uma pergunta. Pode ser querer entender mais sobre tal coisa, daí quem sabe a gente consegue entender junto. Eu vou trabalhar na minha temática, né, de pesquisa. O meu objeto de pesquisa, ele vai ser a inserção do psicólogo na escola. E eu tenho como meu sujeito o professor. Então, eu vou estar trabalhando, né, dentro da escola, para investigar, né, sobre os sentidos e significados dessa inserção, né, da presença do psicólogo na escola, né, na percepção dos professores. O meu trabalho ele vai ser na perspectiva histórico-cultural. Né? E eu acho que dá para casar várias coisas assim desse texto com a pesquisa, né? Toda a questão do fracasso, do sucesso, das motivações, né? Do que o professor, ele... Né, porque a minha pesquisa ela é mais ou menos nova, no sentido de que agora a lei foi aprovada, né? A nova lei, Uhum. tá? Dessa lei, então acho que não tem pesquisas nessa área ainda, né? E eu acho que vai ser bem interessante, né? Eu pegar e aprofundar e aproveitar e ver bem o sentido e o significado, né? Dessa inserção mesmo, né? Dessa relação que faz, né? De como que o professor ele vê, como que ele entende, né? Seria o social, como que ele entende essa presença do psicólogo dentro desse ambiente escolar, né? Que ele vai ali para Sim. quê? Não é para salvar a escola, para salvar o problema dele, para salvar o aluno, para resolver o problema da escola, né? De evasão, de dificuldade de aprendizagem, problema social, de dialético mesmo, né, na relação entre eles, entre o professor, entre o aluno. Então, assim, a minha temática, eu e a professora Sônia Urti, a gente está começando agora, né, a, a conversar ainda, fazer essa temática, mas eu estou gostando bastante. Eu acho que esse texto ele veio contribuir, né, mesmo que ele seja, né, do Pierre Bourdieu, que é uma outra, né, não é da mesma perspectiva histórico-cultural, porém ele vem a contribuir muito com a minha pesquisa e com a minha temática. Até eu quero pedir para a senhora dar alguma sugestão a respeito disso, alguma coisa assim, se a senhora tem alguma coisa para falar sobre esse tema ou sobre a minha temática, que eu estou entrando agora, né? Uhum. Obrigada, professora. Imagina, Ariane, obrigada a você por compartilhar aqui. Eu acho assim, é um tema novo frente à lei, mas a presença dos psicólogos na escola já é alguma coisa bastante debatida, né? Inclusive da 19 anos. necessidade. Então. E a lei vem como um resultado da demanda mesmo, né? De alguns professores e educadores da necessidade, né? Do psicólogo estar lá. Tem umas problematizações que eu acho que são interessantes da gente pensar, porque assim, tem alguns movimentos, e a gente pode depois até marcar horários, de repente sozinho, cada uma de nós, assim, né, para a gente conversar melhor, mas assim, tem vários estudos que vão mostrar que mesmo colocando, é preciso ver vários lados dessa questão, né? Um lado é a gente precisa, como educador, de suporte técnico, né, conhecimento na área, porque a gente está enfrentando muitas vezes situações que a gente não conhece, né, e não tem formação para trabalhar. Ao mesmo tempo, muitas vezes, essas cargas técnicas e etc., que invadem a escola, que é o espaço, digamos assim, do professor, muitas vezes tiram um pouco da autoridade, do poder, não no sentido negativo, mas assim, do lugar que é o da educação. Então é Entendi. preciso ver com cuidado também, né? Porque pode ser que alguns professores digam: ah, que bom que está vindo, e esse que bom que está vindo pode ser: vou me livrar dos pepinos, entendeu? Como se aquele aluno não fosse mais pertencer a ele, né? Isso. Ou que bom que está vindo, vai me auxiliar, né? Como eu preciso ter esse auxílio técnico, né? Ou não quero que venha, porque ele vai roubar o meu espaço, né? O meu poder, o meu lugar de enunciação, vai colocar em risco a minha autoridade aqui nesse lugar.
ou não vou gostar, não quero, não gosto, né? Porque, enfim, o psicólogo tem que estar lá no lugar dele, não na educação. Ele não tem informação para estar aqui, né? Enfim, são muitas leituras. E eu acho que o interessante é ver realmente, né, quais são os significados que estão sendo atribuídos a essa ida, né? Independente de ter um a priori, né? E ouvir o que esses professores estão falando, porque muitas vezes dentro dessa queixa, como a do Maurício aqui, né? Muitas vezes dentro daquela, enfim, dispersão na fala dele, tem alguma coisa ali, né? Então a gente não pode ler essas entrevistas. Então essa é uma preocupação mesmo. Como a gente lê as entrevistas que vai fazer, né? Como que a gente vai ver quais são os significados e sentidos atribuídos, né, nessas falas. Acho que bom que você viu relações aí no texto, posso passar mais coisas, sim, para você. E acho que Muito o que tem em obrigada. comum dessas áreas, né, embora não sejam exatamente a mesma coisa, mas tem essa preocupação e uma certa, né, centralidade da cultura, né? A cultura é determinada por condições históricas, né, e por contextos históricos, ela não está à parte, né? A Realmente. escola é uma consequência disso também, a cultura escolar e o cotidiano escolar. Então, ver essas coisas juntas pode ajudar, né? É articular, né, a cultura, a sociedade, o social, exatamente. Obrigada, professora, viu? Imagina, Depois a querida, gente conversa, então. podemos combinar horários. Daí a gente pode conversar especificamente da pesquisa, né? Perfeito. Muito bom o texto, eu gostei bastante do texto. Tudo que a senhora falou assim, me clareou mais ainda a ideia daquela que eu já tinha, né, a concepção que eu já tinha, o meu entendimento. Acho que agora ficou mais claro, ficou mais tranquilo para mim. Oi, Nayade. Oi. Eu tinha destacado aqui no texto uma coisa e a senhora falou sobre a meritocracia. Eu vou ler um pedacinho aqui que eu tinha separado. Ele falou assim, tá falando dos alunos, né? Se fracassarem, o que continua sendo destino... página 483. Página 483, lá no meio do primeiro parágrafo aí da página. Se fracassarem, certo? Certo. Ele fala assim: se fracassarem, o que continua sendo o destino mais provável para eles, estarão destinados a uma exclusão, sem dúvida, mais estigmatizante e total que no passado. Mais estigmatizante na medida em que tiveram na aparência suas chances e que a instituição escolar tende a definir cada vez mais identidade social. Aí ele continua, né? Ele desenvolve. Isso daqui bateu fundo, assim, né? Porque eu trabalho em escola pública já faz um tempo, já tem quase 8, 9 anos que eu trabalho em escola pública. E a gente vê muito disso com a meninada, sabe? Vê muito mesmo. A baixa perspectiva que eles têm, a baixa, até autoestima, né? Mas a baixa perspectiva, porque quando a gente pergunta, assim, principalmente para os mais novos, oitavo, nono ano, o que eles querem, o que eles esperam, qual que é o objetivo deles ali na escola, dá para contar nos dedos. Aqueles que têm alguma ideia, dá para contar nos dedos aqueles que sabem. Porque parece mesmo que eles já trazem essa ideia de casa, que estar na escola é só para o diploma, que depois, o que existe depois é a Deus dará. Então, quando o texto é muito pessimista, né? E ele traz bem isso mesmo. Eu acho que eu li umas 2 vezes o texto, não consegui ler em uma vez só, porque eu falei, meu Deus, não aguento ler isso de uma vez só. Aí, até na entrevista, né, é meio triste, inclusive a entrevista do menino. É até difícil de ler de tão peculiar que é o jeito dele falar, de tão... E daí, lendo essa parte aqui, eu falei, puxa, é isso, o que eles têm passado é isso,
e é bacana ver isso em palavras, né? Ver o que eles sentem com o Bourdieu colocando aqui em palavras, porque o fracasso é o destino mais provável. Se der certo, são raras as exceções, e se der errado, olha, a gente deu chance para eles e eles não quiseram aproveitar. Então, essa daí é meritocracia e é assim mesmo. Lavar as mãos, né? Era isso o comentário. Muito, muito boa sua observação, né, Nayade, né, o acento. Então, e a gente tem que pensar, eu acho que como professor, né, naquela autorreflexão que a gente tem que fazer, eu também, né, fui professora do ensino fundamental e médio por muito, muito tempo, e depois que resolvi fazer minha carreira, né, na universidade, agora estou dando aula no ensino público, mas em outro nível, né? Mas, assim, o que a gente tem que fazer é, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou dando essa aula? Qual é a função desse conhecimento que eu tô produzindo aqui com o meu aluno, né? Acho que isso tem que estar toda hora na cabeça da gente. Porque se eu estou pensando uma escolarização por ela mesma, talvez não seja o melhor caminho, né? Então, assim, por exemplo, quando eu seleciono um texto desse para vocês, né, assim, lerem, não é para ninguém desistir da docência, né? Mas é sim para a gente refletir sobre esse papel, que é tão importante, que a gente sabe que é tão importante, mas que muitas vezes a gente, no decorrer do dia a dia, a gente nem se dá conta do exercício que a gente tem que fazer de mediação, de ouvir o aluno, de tentar, né, fazer com que esse conhecimento realmente sirva para alguma coisa, seja aqui no meu caso para a pesquisa de vocês e para a produção de um conhecimento, né, inovador, mais humanizado e etc, valores que eu tenho para pesquisa, seja para no ensino fundamental e médio, infantil, seja formar uma pessoa humanamente melhor, né, que consiga estabelecer relações sociais, né, enfim, ou seja, eu sou professora de história, né? Assim, a minha área de formação inicial. Então, assim, quando eu entrava lá para dar a Revolução Francesa, por que é importante falar da Revolução Francesa? Por que eles têm que saber esse conteúdo? O que isso tem de mais, né? Se for para saber só da Revolução Francesa, que ela aconteceu em 1789, né? Isso não tem nenhum peso, isso não tem nenhuma importância, né? O que tem que se saber disso? O que se tem que tirar? E daí a gente tem até mesmo que saber, assim, este conteúdo que é tão importante para muitos lugares, aqui vai fazer alguma diferença para a vida dele, né? E com isso não estou falando que tem conhecimentos que os pobres ou excluídos não tenham necessidade de ter. Mas talvez, como a gente tenha que fazer escolha o tempo todo, e a gente não consegue falar de tudo, a gente pode priorizar alguns conhecimentos em detrimento de outros, né? E isso acontece, por exemplo, com escolhas que a gente hoje faz, né? Pelo menos no conteúdo de história, mas em outros também, por exemplo, de educação étnico-racial. Então, assim, ou de educação de gênero, né? Então, por exemplo, tem conflitos acontecendo ali dentro da sala de aula, e eu estou falando da Revolução Francesa, né, digamos, ou da Grécia Antiga. E daí eu não medio, não faço o que ali é necessário, né? Então, nós, como professores que acreditamos e sabemos da importância da educação, também temos que ouvir uma crítica dura como essa que o Bourdieu faz, para a gente falar, bom, então, já que é assim, né? Já que eles estão percebendo que é assim, e a gente também está percebendo que é assim, não transformar a educação em algo descartável, porque não é, né? Porque é o caminho para formar pessoas melhores, né? Porque o legado da humanidade precisa ser aprendido, né? E a educação é uma forma de. Mas assim, se a gente continuar agindo da mesma forma, talvez a gente não dê conta, né? A gente só vai mostrar o quanto a gente é desnecessário. E é duro. Oi. Fale. Alguém vai falar? Posso falar? Eu gostei dessa parte que a Nayara citou, eu também tinha destacado ela,
essa questão da aceitação do aluno. Eu não dei aula, eu terminei pedagogia o ano passado, mas eu tive 2 anos de estágio na escola, remunerada, mais os estágios normais, e eu tive a residência, que me oportunizou estar em 2 séries, que foi no primeiro ano e no quinto. No primeiro ano, eles têm uma, uma vontade ainda de aprender, pela questão de estarem querendo aprender a ler. E aí tem uma questão maior que me deixava mais animada. No quinto ano eu fiquei bem assustada com essa questão. Era uma escola periférica, os alunos bem assim de uma situação social bem difícil, tanto de estrutura familiar quanto financeira. E eles falavam isso sempre. Para que eu tenho que aprender? Né? Eu não vou servir para nada. Eu só quero terminar isso aqui porque eu sou obrigado a vir. Então a gente ouvia muito isso, mas a gente também aprendeu muito com uma professora incrível que nos ensinou muito quanto a isso. E ela mostrou para nós que era possível. Ela tinha uma sala super difícil, com alunos que admiravam muito ela, né? Então a gente viu um pouco dessa boa vontade do professor também, a gente aprendeu essa outra parte. E aí foi muito bom a residência para nós, foram 10 residentes, e a gente teve essa oportunidade com a Eliane, que é uma professora incrível mesmo. E aí, assim, os alunos, eles tinham um em particular bem difícil e ele tinha sempre essa frase: meu pai fala que eu não sirvo para nada, que eu não presto para nada. Então a gente via essa extensão da família também que plantava isso na criança, né? E aí a escola realmente é a única que pode tirar ele desse pensamento. E assim, falar um pouco da minha pesquisa, ela é um pouco peculiar. Eu falo de gênero, né, das questões de gênero, mas dentro da música sertaneja. E aí eu vou identificar, né, essa... E aí Bourdieu fala um pouco dessa aceitação, onde a gente recebe isso e acha que tudo é normal. Né? Então eu identifiquei a minha pesquisa nisso, né? Essa aceitação, eu vejo que as pessoas ouvem as músicas e falam, olha, tá vendo? Se você não fizer isso, o homem vai fazer isso. Ou a mulher pode agora fazer isso, né? Então toda uma questão de aceitação social em relação a isso que eu identifiquei bastante com a minha pesquisa e eu cito Bourdieu bem breve, porque eu penso que citar Bourdieu é um pouco complicado, né, no TCC, e aí eu cito ele assim com um pouco de anseio, assim, se tá certo, não tá certo, mas eu acabei citando ele na questão da violência simbólica, mas aí é uma questão para eu aprofundar bastante agora no mestrado, porque eu continuo com essa pesquisa. Isso. É Marta, não é? Isso. Marta, você estava falando do gênero na música sertaneja, e daí eu fiquei em dúvida. Você está pensando na representação assim das duplas, que são majoritariamente masculinas, ou nas letras das músicas, como representam a mulher? Acabei ficando. A representação de homem e de mulher dentro de música sertaneja. Né? Eu busco Nas não letras, só essa então. questão de falar só da mulher ou só do homem. E é uma coisa preocupante, né? Porque a mulher nas músicas e etc., ou é objeto de desejo, ou, né, assim, ou objeto de realização do desejo, né? Só para Sim. isso. E aí, assim, me preocupa bastante essa questão da letra, porque as mulheres, elas têm mostrado que elas estão se igualando aos homens, mas em valores, né, que talvez não seja o certo, mas aí também eu não posso julgar isso ainda. Eu preciso estudar bastante essa questão da entrevista, que me chamou bastante atenção, porque eu não tenho uma base teórica para julgar se isso é certo ou não, né? É muito subjetivo. Então, eu pretendo aprofundar mais essa questão. Daí isso talvez sirva para a gente pensar em todas as pesquisas, né? Mais do que a gente achar se está certo ou está errado, né? Acho que para Sim, qualquer pesquisa, o que a gente tem que ver é o que reforça e o que não reforça, né? O que desconstrói e o que sim, reforça. Então, por exemplo, no caso
das letras, né, e numa sociedade que a gente vive que é machista, enfim, a gente está num grupo de mulheres aqui, então acho que todas nós já entendemos em alguma dimensão da vida da gente o quanto os espaços públicos e etc. não são pensados para a gente, né? Então, assim, o quanto nessa sociedade muitas mulheres mesmo que fazem música ou que estão na escola ou que estão em posições de liderança e de criação de representações reforçam representações que já estão aí estabelecidas, né? Acho que isso é mais forte, porque eu, como uma mulher que me vejo como feminista e etc., posso achar que está errado, ok. Sim. Mas isso não muda a vida das pessoas, né? O que eu acho que enriquece é a gente ver, fortalece o quê, né? E se fortalece o que já está posto, né? Isso me fortalece ou não, né? Eu estou jogando, afinal de contas, em que time, né? Eu estou fazendo gol para quem, né? Exatamente. Então, acho que essas coisas que são importantes da gente ver na pesquisa, né? Mais do que tá certo ou tá errado, porque tá certo ou tá errado, bom, para a maioria dos homens vai estar certo, né? Sim. Então, assim, isso não traz. E daí trazer quais são os elementos que estão reforçando ou não essa construção que está acontecendo, né? Por que é assim, né? E daí, só lembrando um pouco da história das mulheres, né? A maior parte das mulheres que tiveram que entrar no mercado de trabalho, numa geração anterior à nossa, aqui, duas anteriores de vocês, elas tiveram que abrir mão, por exemplo, da sua própria reprodução, né? Ou de casamentos, ou de vida familiar, né? Por quê? Porque elas tinham que se igualar aos homens, né? E se igualar aos homens nesse sentido, que todos os homens podem, né, simplesmente ignorar que tem filho no seu trabalho, para mulheres não é permitido. Então, ela tinha que abrir mão de uma série de coisas. Então, assim, a gente precisa ver em que bases, né, que estão sendo feitas essas representações aí da música, né? Exatamente. E daí, voltando à ideia da escola, né, que eu acho que vai ser uma coisa muito central, ou da educação, porque a gente está num mestrado em educação, num doutorado em educação, a gente tem que pensar, assim, até que ponto nós, como professores, muitas vezes não somos essa mulher que canta uma música que, de alguma forma, dá tiro no pé das próprias mulheres, né? E como Exatamente. A gente, professor de origem social pobre, muitos de nós, né? Ou excluídos ao longo da nossa escolarização, quando chegamos ao posto de professor, excluímos mais e fazemos com que essa educação não valha de nada, do mesmo jeito, né? Então, quer dizer, como a gente, às vezes, aceita, né, as regras que são colocadas aí pelo sistema, não questionando e tocando a vida, né? Assim. E por que a gente faz isso também, né? Às vezes é o único caminho para a gente conseguir uma inserção mais rápida, né? Então é preciso ver esses jogos de poder e de tensionamentos que a gente faz, né? Disputas, né? Exatamente. Obrigada, professora. Imagina, obrigada a você, querida. E aí, o pessoal que tá quieto ainda? Oi, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Eu sou a Tânia, eu sou a aluna que mora em Hidrolândia. Eu moro em um assentamento aqui de Hidrolândia que se chama Assentamento Eldorado. Então, a minha dificuldade de acesso à internet, né, é bem complicada, professora, né? Mas eu estou, assim, na medida do possível, estou conseguindo ouvir bem vocês hoje, ainda bem. Alguns cortes só, mas como está sendo gravado, acredito que eu vou conseguir ter acesso depois, né? Isso, essa é a intenção, Tânia. A gente grava, deixa lá. Se por acaso ainda não tiver bom o suficiente, porque às vezes o áudio também fica ruim. Daí a gente também, dessa mesma forma que eu falei já antes, pode entrar em contato, eu e você, e a gente tentar solucionar algumas questões aí, né, que ficarem ainda.
Então, a gente vai tentar sempre esse encontro, digamos, presencial, virtual de todas, e daí a gente pode ir resolvendo questões específicas no varejo. Certo, certo. Tá bom, tá ótimo assim. Bom, eu não consegui ver os vídeos, tá? Eu tô com uma dificuldade de encontrar, mas e até assim agradeceria se alguma de vocês pudesse me ajudar depois, porque eu tô começando agora, então para mim é tudo muito novo. O Skype e algumas plataformas também que eu não tinha acesso, que eu não conhecia. Mas eu consegui ler o texto, consegui imprimir, deu tudo certo com a leitura. Só com os vídeos mesmo que eu não consegui encontrar esses vídeos, tá? Não sei qual é a maneira para chegar até eles. Aí agradeço depois se alguém puder me chamar no WhatsApp ali no privado e me mostrar, ou me manda o link, e aí eu consigo acessar, tá bom? O texto, ele me chamou bastante atenção. Na verdade, eu já conhecia um pouquinho do Bourdieu, assim, pelos meus professores, né, de graduação, mas eu mesmo, pessoalmente, nunca havia lido nada de Bourdieu. Então, esse é o primeiro texto que eu tenho contato, né, dele. E eu achei, assim, bastante interessante, porque você falou que ele às vezes, parece um tanto quanto pessimista, né, com relação às perspectivas da educação. E isso a gente está falando, né, de quantos anos atrás? Então eu fico assim, me coloco pensando, imagina Bourdieu agora. O que será que ele pensaria a respeito disso tudo que a gente está vivendo, né? Quais seriam as projeções dele, né, com relação ao que nós estamos vivendo na educação agora? Será que ele, né, pensaria que melhoramos, enfim, ou não, né, ou estagnamos? Isso tem muito a ver com o meu objeto de pesquisa, né? Porque eu pretendo pesquisar a concepção que existe do papel do professor, né, e da formação dos indivíduos dentro do processo escolar formativo, né, dentro da educação básica mesmo. E isso com relação à implementação da nova Base Nacional Comum Curricular. Então, eu vou pegar esse documento e aí eu pretendo olhar, né, nesse documento qual é a concepção, entender qual é a concepção de professor que eles trazem, porque eu posso estar enganada e a pesquisa, né, o resultado da pesquisa vai me levar a esse entendimento, mas eu acredito que a gente às vezes se encontra perdido, assim, né? Eu falo assim até mesmo pela fala das colegas aí que falaram antes sobre essa questão de como nós nos sentimos na sala de aula. Eu também sou professora, eu já atuo também há alguns anos na escola pública, e a minha situação também não é diferente das colegas. Eu atuo numa escola do campo, uma escola precária, já atuei na rede municipal, na rede estadual hoje, né? E assim, acesso precário, alunos desinteressados, despreocupados, enfim, né, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece na educação. E aí a proposta, então, da minha pesquisa, ela vem para entender se, de fato, essa Base Nacional Comum Curricular, essa BNCC que agora está sendo implantada, né, na educação básica, se ela vem, de fato, para tentar melhorar, né, a educação, como ela se coloca, né, para mudar toda essa visão que a gente tem do processo educativo, do processo avaliativo, ou se, na verdade, é mais uma falácia, né, do Estado para cada vez mais ocupar os jovens, ocupar os professores e não, de fato, se efetivar o que eu acredito que deveria ser o correto dentro das escolas, né? Eu trabalho numa perspectiva da pedagogia histórico-crítica e eu pretendo me fundamentar na minha pesquisa
com os conhecimentos, com os fundamentos do Saviani e do Newton Duarte a respeito disso. Então, eu tenho uma visão, assim, que vai de encontro a essa perspectiva, né, de que o papel da escola, ele é um papel que deveria ter como seu objetivo master o da transmissão mesmo dos conhecimentos e assim, não uma transmissão automática, né, como as pessoas hoje que criticam essa pedagogia assimilam, né, a transmissão no sentido mesmo de que nós, seres humanos, precisamos aprender, né, precisamos nos envolver no meio social para poder também nos sentir parte desse meio. E a educação é fundamental nesse processo, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai se distanciando disso, né? E a escola, que deveria ter esse papel cada vez mais, vai ocupando novas funções e vai trabalhando, né, em outras perspectivas que vão fugindo cada vez mais desse objetivo que eu acredito que seja o objetivo principal. E talvez por isso que nós, professores, nos sintamos perdidos e os alunos mais ainda. Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar. Não sei se vocês conseguiram me ouvir bem. Sim. Conseguimos sim, Tânia. A gente agradece, né, sua fala, e é isso mesmo, né? Embora se a gente for pensar a linha do Saviani, do Newton Duarte, etc., não é a mesma, né, da do Bourdieu, mas, como eu falei já antes, tem a cultura como questão central, e quando a gente fala da cultura como um aspecto importante, né, a escola ganha uma dimensão fundamental, porque a escola é criadora de cultura, né? Ela é, ao mesmo tempo, reprodutora, muitas vezes, e isso é um risco, né? Se a gente reproduzir sem crítica, mas ela é também produtora de um novo, né? Então, ao mesmo tempo, e isso tem a ver, daí nessa perspectiva mais histórico-crítica, né? A gente tem que ver que isso tem a ver com essa precarização do trabalho docente, porque se precariza, não faz acontecer a mudança que tem que acontecer, né? Então, a gente tem que se encher dessa certeza, né, de que somos, sim, importantes socialmente, de que somos, né, como formadores, como professores, a escola é fundamental, né, e quando o Bourdieu, e eu falei, né, o texto é pessimista, eu acho que, na verdade, o texto é pessimista e ele é um pesquisador muito duro, né, no sentido de botar o dedo na ferida, escancarar, né, a janela e falar, ó, você tá vendo aí o que tá aí atrás, né? Mas eu não acho que o Bourdieu seja pessimista. Eu acho que quando ele faz isso é num tom de denúncia, né? De denúncia no sentido de, ó, temos que olhar para esse problema, porque ele é real, e se a gente não resolver, a gente joga tudo fora, né? Então, e isso eu acho que é um aprendizado também para as nossas pesquisas, né? Para a gente como pesquisador. Em muitos momentos, a gente vai ver coisas que a gente, assim, que vai ser duro da gente ver, né? Porque quando a gente se insere nos universos da pesquisa, a coisa nem sempre é o que a gente vê, o que a gente recebe, nem sempre é o que a gente gostaria, né? As pessoas não são tão encantadoras quanto a gente imaginava, as situações não são exatamente o que a gente queria que fosse, e daí muitos pesquisadores às vezes dão uma limadinha aqui, uma limadinha ali, só para caber na caixinha que eles queriam, né? E não fazer as denúncias e não fazer as críticas que são necessárias. Muitas vezes as críticas são das perguntas que a gente imaginava inicialmente, né? E a gente tem que ter a honestidade acadêmica de fazer a crítica à nossa própria pergunta. Ó, perguntei errado, a resposta que tem que dar é outra, né? Em outro caminho. Então, nesse sentido todo, né, que eu acho que o texto é duro, sim, né? Não acho que o Bourdieu seja pessimista, acho que o texto é pessimista, né? E daí, quanto à sua pesquisa aí com a BNCC e etc., né? Acho que a visão que a gente tem que ter é exatamente essa, né? Existem muitas críticas a esse documento feitas pelos profissionais da educação,
da forma com que ele foi feito, da escrita que ele se concretizou, né? E das coisas que ele coloca como objetivo, né? A base é muito controversa. Então, a gente precisa olhar com calma para isso e daí ver dentro dessa perspectiva, né, em que momento ela foi feita e por que foi feita dessa forma, né? E são muitos os limites, né, numa perspectiva de ampliação da educação e de uma educação mais humanitária, né, e tal, são muitos os limites desse documento, então eu preciso ver com calma e com muita crítica, né? Parabéns pela pesquisa aí. Obrigada, professora. Vamos tentar dar conta. Vai conseguir, vai fazer, e vai ser importante. Eu imagino que sim. Bom, da minha parte era isso. Obrigada, Tânia. Quem mais se habilita? Você, Fabiane? Você quer Eu sou falar? Fabiane. Oi, Fabiane. Você pode falar. Sincero. Bom, quando eu fiz a leitura do texto, eu lembrava muito das minhas experiências enquanto professora, tanto na escola pública quanto na rede privada. Eu fui estagiária há 2 anos de uma escola pública e lá eu via tudo que o Bourdieu coloca aqui, né? Essa desmotivação, esses conteúdos que são totalmente desconectados do mundo da criança, que não fazem sentido para ela. E até vendo o filme, isso ficou muito claro como a linguagem do professor não chegava naqueles alunos, né? E no município, quando eu trabalhei, eu via isso, eu enxergava isso, crianças desmotivadas, crianças que estavam ali porque eram obrigadas. E ainda que de forma inconsciente elas tenham esse sentimento, futuramente aquilo iria se agravar muito mais, aquilo irá se agravar muito mais. É uma escola, aliás, que fica em uma região periférica. As crianças não tinham famílias estruturadas, então por conta disso elas ficavam à mercê de várias vulnerabilidades ali. Hoje, na escola privada, eu vejo esse capital cultural que ele coloca no texto e como é uma família que tem condições, uma família mais abastada, tem condições de escolher a forma de educação do seu próprio filho, da sua própria filha. Então, isso eu acho que fica muito claro, né? Uma família que tem dinheiro, uma família que é abastada, ela tem a possibilidade, ela tem o privilégio de escolher onde o filho dela vai estudar ou não, se quer o ensino tal ou determinado ensino, já pensando nesse futuro. Enquanto uma família que está numa situação mais vulnerável não tem essa escolha. Então, eu vejo capital cultural muito forte, ficou muito presente para mim, né? Na escola, eu trabalho numa metodologia, que é a metodologia Waldorf. Então, a criança ela precisa estar encantada por tudo. Nós não apresentamos para a criança nada de ruim do mundo exterior. Então, elas ficam muito encantadas por todo o conhecimento que lhes é passado nesse momento. Quando elas chegam na fase dos 13, 14 anos, mais ou menos, elas vão conhecendo essa realidade do mundo e dentro dessa metodologia, aí sim, como elas já estão encantadas e como elas gostam disso, como elas viveram o bom desse mundo, elas têm a possibilidade de modificar, de transformar essa realidade. Então, o texto é isso, eu vou falar um pouco sobre o meu projeto. Eu estou iniciando, junto com a Célia, uma pesquisa voltada para a formação dos professores no âmbito da Universidade Federal. Ali nós vamos pesquisar como se dá a formação do professor alfabetizador. Foi uma pesquisa que ela surgiu ainda no meu período da graduação, quando eu notei que as disciplinas de alfabetização, elas compareciam muito esporadicamente dentro do curso.
E como nós, ali naquele momento, ficamos tão desesperados, acho que é essa a palavra, né? Foi gerar desesperados. Nossa, mas e se eu for para uma sala de alfabetização, o que eu faço? Como eu lido com essas crianças? Então, nosso foco de estudo é analisar essa formação desse professor alfabetizador, o espaço da alfabetização. Para isso, a ideia, né, a pesquisa ela tem várias modificações, mas a princípio a ideia é que nós estudemos os currículos da Universidade Federal num período de 2004 a 2018. E atrelado a isso também os documentos nacionais que estiveram vigentes dentro deste período. E aí entra também a ABNCC. Certo. Muito legal. Eu como professora do ciclo 2, né, do ensino fundamental 2, sempre achava que era um grande problema para mim quando chegava um aluno que não sabia ou não era fluente, né, na sua habilidade de ler e escrever, né? Porque essa mágica eu também não sabia fazer, né? E daí é uma coisa muito difícil, porque esse preparo é fundamental, né, para decodificar o restante todo da vida, né? Então, muito, muito bacana aí a ideia da pesquisa. E daí você falou algumas coisas que eu queria retomar lá da reflexão sobre o texto, né? É Fabiane, né? Fabiane. Fabiane é a nossa coordenadora, né? Fabiane, você falou assim da sua vivência, né, na escola com famílias desestruturadas e a possibilidade de escolha das famílias abastadas, né? Sem dúvida, a possibilidade de escolha é um grande diferenciador, né? Que é como mesmo o Bourdieu coloca lá no começo, né? Famílias, às vezes pelo simples fato de morar no centro, você já tem, né, numa área mais central das cidades e tal, você já tem acesso a uma escola, mesmo pública, melhor do que a outra, melhor em infraestrutura, melhor em professores, porque os professores acabam buscando essas escolas, enfim. Ou seja, o seu lugar de moradia, o seu lugar no mundo já acaba definindo, né? Às vezes, o que eu quero dizer às vezes a escolha não é tão consciente. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. Porque é um movimento muito comum entre nós, professores, de certa forma, muito entre aspas, mas culpabilizar as famílias pelas faltas que eu entendo que o meu aluno tenha, né? Então, assim, eu culpo a família que é pobre, eu culpo a mãe que não enfim, que não dá o uniforme direito para o filho, que não dá a caneta nova, enfim, que não dá as condições para esse aluno estar na escola, né? No que eu entendo que sejam boas condições. E daí, assim, muito comum, né? Mas também filho daquela mãe, você já viu? Olha como que é, né? E isso é preciso a gente problematizar, né? Um pouco disso fala lá a ideia que você citou o filme, né? E tem uma passagem do filme do Além dos Muros da Escola, que é o professor conversando com a mãe e o irmão, né, do aluno. E assim, a mãe nem falava a língua do professor, né? Então, assim, ela entregar o filho dela para aquele professor, nas condições que ele ia para a escola, já era o topo do topo, porque ela não conseguia nem falar aquela língua. E daí essas são as questões do capital cultural, né? A gente está com um debate aqui, muitas vezes culpabilizando uma pessoa por uma condição que ela não tem como ter, porque ela ficou tão excluída ao longo de toda uma história, né, que ela nem sabe que aquilo é necessário, que aquilo é preciso. Então, assim, daí o desafio, né, assim, quantos de nós, né, nós mesmo aqui, e quantos de nós como professores que vimos alunos que, assim, mesmo indo mal na escola, mesmo não tendo enfim, as estratégias ali para acompanhar aquele cotidiano estavam lá todo dia. E estavam lá todo dia porque as suas mães acordavam de manhã e faziam ir para a escola.
né? Isso é uma grande ação da mãe. A mãe tá lá, a família tá lá, mandando ir para a escola, né? Fazendo levantar cedo, fazendo lanche às vezes, né? Ou seja, lavando a roupa nas condições que tem, secando, né? Eu que dei aula em vários lugares também, uma vez fui visitar a casa de um aluno e o aluno morava num quarto, né? A família toda morava num quarto só. E a roupa dele sempre era mal cheirosa, né? Sim, porque ela secava dentro desse quarto, onde se cozinhava, se dormia, se higienizava, tudo lá. E não tinha sol naquele quarto. Então aquela roupa não secava no sol, né? Era um lugar úmido. Então a roupa ficava cheirando umidade, né? Porque não secava. Ou seja, aquela mãe dava o que de melhor ela podia para aquele filho estar naquelas condições dentro da escola. Aquelas condições não eram as esperadas por pessoas que não vivem as condições dela, né? Então, assim, a gente tem que levar em conta, muitas vezes, que a condição que os nossos alunos têm, esses, né, que entraram e, de certa forma, não deviam estar ali, mas pelo movimento democrático ganharam esse direito, né? E estou falando isso ironicamente, eles têm o direito, eles devem estar ali, né? Mas, assim, quando a gente entra dentro do sistema e faz pedidos para essa família que são muito além do que ela pode dar, a gente também está excluindo, mesmo mantendo essa criança ou esse jovem dentro da escola, né? Então, se eu peço para ele ir super limpo, então a Tânia, né, que dá aula na Escola do Campo, eu tive algumas experiências também com a Escola do Campo, assim, que muitos alunos falavam que o professor falava para eles que eles chegavam sujos. Bom, em dia de chuva, estar no campo e andando para a escola é chegar com o pé sujo de terra, né? Porque sim, porque pisam na terra, né? Fale, querido. Dentro dessa linha que vocês estão conversando, algo que me tocou no texto, que me deixa um pouco confusa, é que ele fala dos fracassados relativos, né? Quando tudo à sua volta no universo privilegiado te lembra da sua posição de marginal, né? Então, assim, a Fabi falou assim da escola que era precária, dos alunos que eram precarizados e da escola mais privilegiada, de um capital cultural maior, onde os pais têm possibilidade de falar uma outra linguagem com seus filhos, né? E aí eu fico pensando assim, que se você colocar esse aluno marginalizado dentro dessa escola que tem um capital cultural bom, ok, também não vai nivelar, entendeu? Porque a cultura dele, o que ele traz de família, né, não é páreo para aqueles que têm um capital cultural, um nível cultural, né? E aí ele até fala sobre o paradoxo do mentiroso dentro do texto também, né? Que assim, o paradoxo mentiroso não é nada perto das dificuldades provocadas pela própria mentira. Então você vive numa realidade ilusória, né? Você colocar um aluno marginalizado dentro de uma escola privada que vai te oferecer tudo, uau, que é tudo mil maravilhas, também não vai resolver, né? Que ele vai viver nessa mentira e ele vai voltar para a realidade dele, né? Então, assim, eu fiquei meio perdida do que é necessário, o que a gente tem que fazer para que esse sistema se modifique, sabe? É nisso que, assim, eu fico pensando o tempo todo, o que eu posso fazer para que esse aluno se inclua, e o que eu posso fazer para melhorar esse nível cultural dele. Todo mundo quer falar, né? Tá bom, vou me mutar aqui. Não, brilhante. Como é seu nome? Evelyn, né? Então, Evelyn, brilhante o que você falou, porque é exatamente o nó da questão, né? A gente tem que resolver essa questão. Para que serve a educação, afinal de contas? A gente entende que serve, que forma, que pode possibilitar legado, pode possibilitar ampliação de direitos, pode possibilitar participação. E, portanto,
a gente não pode entender que ela se baste dentro dessa ideia do fracassado relativo e desse paradoxo mentiroso. Para romper isso, a gente precisa ter clareza do nosso papel e exercê-lo. Não de forma mais ou menos, não é pedir pouco achando que o aluno dá pouco, nivelando por baixo. A gente tem que exigir bastante, mas tem que exigir as coisas que sejam úteis para ele. E daí esse é um dos problemas da base nacional curricular comum que a gente tem, né? Porque aquela base, né? Vocês falaram, dois dos trabalhos vão estudar isso. Então, assim, essa base estabelece o comum, e uma base curricular comum, nacional, igual para todo mundo. Isso é um risco, né? E não estou dizendo que de tudo jogue fora, não é isso, não é, né? Não vamos jogar água com a criança, não, né? Mas é preciso pensar, porque talvez isso não seja a melhor solução. Talvez a gente tenha que particularizar mais o estudo, saber mais das comunidades onde a gente está, quais são os conhecimentos úteis para aquelas comunidades, né? Então, lembrando, por exemplo, né, grandes pedagogos da história, como Vygotsky, Paulo Freire, Macarenko, né, Lúria e tal, pensando esses caras, que falaram assim, bom, a gente tem que partir do concreto, né, partir das preocupações deles, dos alunos e etc. E daí a gente não faz com que essa educação fique boba. Só que quais são os problemas? A gente não tem esse tempo como professor muitas vezes para fazer isso, né? A gente chega numa escola em fevereiro, tem que começar num dia, tem que dar aula no outro, enfim, muitas vezes a gente não tem esse tempo. 2, muitas vezes a gente não se convence que isso é importante. 3, a gente tem um pré-roteiro estabelecido pelo Estado, município, enfim, gestor, que diz o que a gente tem que ensinar, que veio de cima para baixo, né? E não consegue se livrar dessas amarras, muitas vezes. Então, a gente tem amarras institucionais, amarras culturais, da descrença nossa mesmo, no próprio processo educacional e no próprio processo do que eu posso fazer como mudança, né? A gente não acredita muito que a gente é poderoso, né? E a gente também desacredita dos nossos alunos. E daí, nesse descrédito total, não vamos para frente. Então, a gente tem que mudar essas significações que a gente dá. Então, por exemplo, né, agora está gravando, ó, vocês não partilham isso para pessoas de fora, mas assim, a gente tem que cumprir a lei até onde a lei cumpre a função de realmente humanizar essas crianças. No sentido que ela limita a humanização, a participação pública e etc., a gente tem que saber que aquilo não faz parte, né, do ensino que a gente gostaria de ter. Só que para fazer essa edição, essa seleção, a gente tem que ter claro o nosso papel. Onde a gente quer chegar com esses alunos? A gente realmente acredita neles? A gente realmente acredita que o futuro do país depende da formação deles? Ou a gente acha que a gente está tapando o buraco e daí fazendo parte desse paradoxo mentiroso, né? E fazendo parte desse fracasso relativo, a gente escolariza, forma lá no 3º ano do ensino médio e o cara não sabe fazer nada, não sabe fazer uma conta com vírgula, não sabe ler um texto minimamente, interpretá-lo, né? Então, assim, ele passou por 9, 10, 11, 12 anos da escolaridade básica e continua como se estivesse lá no 1º, 2º ano do ensino fundamental, né? Ou seja, a gente vai fazer esse fracasso, né? Que para mim, de fato, não é relativo, né? É um fracasso total. E daí a gente pensar em fracasso de investimento do nosso dinheiro, né? Do dinheiro público, que jogou 13 anos fora de dinheiro, né? Ou 12 anos fora de dinheiro, para essa criança não saber, ou esse jovem não saber fazer nada com aquilo. Então, assim, é preciso pensar qual é a fundamentação do nosso trabalho, o que eu quero no final das contas, né? Eu posso dizer para vocês, eu quero que vocês se tornem grandes pesquisadoras, né? Que pluralizem a forma de ver as coisas, que mostrem um viés feminino, sim, né? Da produção do conhecimento.
porque a gente também tem um viés muito masculinizado, né? Eu quero, sim, que vocês revolucionem o estudo e façam com que seus alunos, né, como a Fabiane falou, né, se encantem todos os dias pelos conhecimentos, né? Talvez, né, e eu conheço um pouco da metodologia Waldorf, não pensando uma etapa, por exemplo, onde eles poderão ter acesso ao mundo, né? Mas, assim, que eles sejam inundados todos os dias pelos problemas do mundo e que eles vejam eles mesmos como fortes o suficiente para superar. Porque, de verdade, os nossos alunos da periferia, os mais excluídos e precários, digamos, são os mais fortes nessa área, de enfrentar problemas e de arranjar soluções. Diariamente eles fazem isso, né? Diariamente eles chegam na escola e eu lembro, por exemplo, dessa escola rural que eu estava falando, em que o aluno chegava e lavava o sapato antes de entrar para não ser estigmatizado e coisa pela professora. Ou seja, ele arranjou uma estratégia de resolver o problema dele. Ele era brilhante, né? O problema era aquela professora estar lá e fazer o que fazia, né? Mas ele, dentro das situações que ele enfrentava, ele foi brilhante, ele arranjou soluções, né? E isso a gente tem que valorizar muito, né? Se a gente ouvi-los um pouco mais, se a gente fizer um ensino um pouco menos tudo igual para todas as sextas séries que a gente pega, tudo igual para todos os primeiros anos que a gente pega, o pedagogo tem menos esse problema do que os professores do Fundamental 2, né? Porque o pedagogo acaba pegando uma sala, então vocês, né, acabam emergindo um pouco mais. Mas quando a gente vive uma aula, 2 aulas por semana e pega uma série de turmas, você acaba mecanizando e dando todas as aulas iguais. Isso é o fim, né? E tô falando isso, não tô falando que eu não fiz diferente. Quando comecei, eu fiz exatamente isso, né? Porque é o mais fácil dentro das condições que a gente tem. Mas é o mais certo? É o que dá mais resultado? Ou assim a gente faz esse fracassado, né? E vive esse paradoxo dessa mentira, né? Então, achei ótima a sua provocação, Evelyn, para a gente conversar dessas coisas, porque isso é o que é o pulo do gato, né? Como que a gente vai melhorar de fato? Olhando cada sujeito, na sua subjetividade, nas suas condições de aprendizado, nas suas necessidades de aprendizado, nas suas demandas, nas suas curiosidades. Agora, isso é um trabalho hercúleo, né? Dificílimo da gente conseguir como professor, e por isso a gente tem que lutar por condições melhores, né? Por formações melhores, que nos deem condições para isso, por estruturas melhores, por menos aluno em sala, por uma série de coisas que foram fazendo o oposto, né? Que é para não dar certo, né? Para a gente viver esse cotidiano e massificar e fazer tudo igual, e também não está muito interessado mais, porque a gente também já está de saco cheio, né? Assim, então, é preciso dar um stop em algum momento. Oi. Oi! Oi. Eu sou Jucimara. Evelyn, não queria nem ter te cortado a sua fala, não. É que eu peguei um trechinho do livro, do texto, que eu achei que podia conversar com a fala que você estava falando, com o que você estava apontando, que eu achei bastante legal, bastante interessante também. É na página 488. Um trechinho que ele fala assim, ele escreve: a escola exclui, como sempre, mas exclui agora de forma continuada, a todos os níveis de curso, e mantém no próprio âmago aqueles que ela exclui, simplesmente marginalizando-os nas ramificações mais ou menos valorizadas, que foi que a professora Suzana já falou também. Então, aí tem esse marginal, o aluno que está na escola mais pobrezinha, mas que é o melhor aluno dessa escola mais pobrezinha, ele vai ter o mesmo sucesso de um aluno regular da escola, top de linha, né? Eu acho que é bem essa reflexão que ele tentou fazer. Eu achei bastante interessante, bastante legal, mas aí eu
acho que o Bourdieu está apontando o problema para muito além da realidade imediata ali, né? Ele está explicando que a sociedade toda, que um sistema todo complexo ao redor dessa criança, ao redor da escola, ao redor do professor, é que coloca essas condições, impõe essas condições, né? Vai oferecendo para aquela criança, fala assim, agora você não é mais excluído, você vai ter escola agora, você agora vai participar do ensino fundamental e agora você é obrigado a fazer o ensino médio e vai participar. Só que ao oferecer isso, oferece um ensino de qualidade que às vezes não é o ideal, né? Então eu achei interessante esse todo, né? O texto, eu vi bastante observações interessantes, mas como já foram discutidas aqui também, eu acho que eu não vou me prolongar. Eu queria falar só um pouquinho do filme. Eu já tinha assistido ele, achei o filme muito legal. Para quem não teve a oportunidade de ver, assista. Legal. Agora fugiu. E agora? Aí. Agora. Então tá. Para quem não assistiu, assista. Ele é bem interessante, ele é muito realista. Apesar de ser numa realidade diferente da nossa, apesar de ser na França, os excluídos lá, no filme pelo menos, parecia, os excluídos não são só os pobres, mas são os imigrantes que estão chegando. Então, aqui a gente não tem assim, um problema generalizado, estrutural em relação aos imigrantes, dependendo da região, na verdade. Por exemplo, se a gente pensar em fronteira, a gente pode pensar nessa realidade também. Mas, assim, o filme é muito real. O personagem, que é o professor, ele é muito real. Ele comete erros. E você está assistindo ele e fala, por que ele está fazendo isso? Por que ele está falando isso para o aluno? Ou porque ele é muito real. Ele é o que a gente faz em sala de aula muitas vezes também. E os alunos que estão lá também são alunos muito reais, né? São adolescentes que, por um lado, eles se encantam muito com o professor, eles confiam muito no professor, e esse é um ponto interessante para observar no filme, o papel do professor ali naquele universo pequenininho de sala de aula, o quanto o professor tem um papel importante de responsabilidade, de ensinar, ao mesmo tempo ele serve como um adulto que é um espelho, que é um exemplo, ou não, ou também muitos alunos desprezam ele porque ele é professor, pelo fato dele ser autoridade também, né? Então, a figura do professor ali também já reflete bastante, já oferece bastante reflexão interessante, bastante coisa legal. Eu acho que era isso que eu queria falar, senão eu falo muito. Mas eu queria falar da minha pesquisa. Eu estou pesquisando sobre o conceito científico espontâneo do Vygotsky e vou tentar fazer uma análise em relação a isso com conteúdo currículo de arte, né? Então, uma pesquisa voltada para o desenvolvimento psicológico, nessas questões que o Vygotsky utiliza, do conceito científico, do conceito espontâneo, que basicamente eu vi a pesquisa dele no livro A Construção do Pensamento Construção do Pensamento e a Linguagem. Linguagem. Eu estou pensando agora no outro texto que estava lá, que a tradução devia ser fala, então eu estou querendo falar fala, mas é linguagem, do livro é linguagem. Mas eu acho que é isso. Prazer, sou Jucimara, tá? Obrigada, Jucimara. Então, essa pesquisa sobre o conceito científico espontâneo do Vygotsky é muito importante, né? Porque isso é parte desse diálogo, né? Quando a gente fala desse professor mediador, dessa existência, né? Desse professor como provocador da produção do conhecimento, esses conceitos são centrais, né? Porque como que eu construo o conhecimento junto com um aluno?
não bastando no conhecimento que ele já tem, né? Porque ele não pode ficar onde ele está, senão ele não precisa ir para a escola, né? Ele tem que alcançar o conhecimento científico, e daí não porque o conhecimento científico é melhor do que o que ele tem, mas porque é um outro, né? E é o que na escola é válido, né? Enfim, então, assim, é preciso entrar em contato com essa pluralidade, né? Então, portanto, é preciso pensar nessa ideia dos conceitos espontâneos e científicos, enfim. E daí, no filme, né, lembrando esse papel do professor, a gente fala muito, né, do papel do professor como mediador, o papel do professor, e você colocou aspectos interessantes, né, assim, como esses alunos acabam vendo esse professor, né, e é um pouco, acho que todas nós que já entramos em sala de aula, vimos isso acontecer, né, os alunos, eles, mesmo aqueles que o santo não bate, que não gostam muito da gente, que, né, ficam ali problematizando e cutucando o tempo inteiro, eles vêm com um papel de autoridade, né? Eles vêm esse coisa, mesmo que eles não atribuam completamente um valor ao estar na escola, eles entendem que é um valor o professor, né? E isso é uma coisa muito chave para a gente, né? Eu vejo, por exemplo, meu marido é professor do ensino fundamental ainda, né? E a gente mora numa cidade pequena, porque eu não moro em Campo Grande o tempo todo, né? Mas daí, quando a gente está nessa cidade, os alunos encontram com ele no comércio, na rua, não sei o quê, eles atravessam a rua e vêm correndo e falam, oi, professor, né? Todos animados, assim. Ou seja, daí ele fala assim, nossa, isso daí é uma peste. Porque é isso, mesmo que cutuca, mesmo que, né, tá lá, né, o tempo todo problematizando, tensionando com você, ele entende a sua importância, né, social. E talvez isso a gente tenha que ter mais clareza, né, tenha que ter mais firmeza, né, para fazer essa mudança, de fato, né. E com isso, né, lógico, nem o Vygotsky apresentou uma saída simples, embora tenha apresentado um caminho, e a gente tem que ver, o Bourdieu também não está apresentando caminho e não saída, né? Porque nenhuma situação pode ser solucionada com uma receita pronta, né? A gente vai ter que adaptar a nossa receita, os nossos ingredientes, a quantidade de farinha que vai no bolo, para cada bolo que a gente vai fazer em cada sala, né? Em cada uma. Isso só dá mais trabalho, né? Mas a gente tem que ter a certeza desse caminho, eu acho, né? E muitas vezes a gente não tem como professor, a gente fica em dúvida, né? A gente fica com os medos de errar, porque a gente vai errar, né? Eu vou aqui, às vezes, falar coisa, indicar textos, indicar leituras que vocês falam, ah, meu Deus, por que ela inventou isso daí, né? Sei lá, porque eu quis acertar, né? Mas a gente não é infalível. Mas a gente tem que ter a meta, tem que ter a direção para onde vai, né? E daí pode ser que um caminho ou outro, um atalho ou outro que a gente pegue não esteja muito claro, não fique muito bom, o exercício que a gente proponha não seja o melhor, mas aonde a gente vai chegar um pouco mais seguro do que as coisas que a gente viveu antes, né? E essa é uma coisa muito importante. A gente, como professor, tem que se valorizar e tem que ter clareza do nosso papel, né? Se a gente não tiver, ficar com muito medo, né? Acreditar no que a sociedade vem falando de nós mesmos, daí a gente está perdido, né? E se a gente acreditar que os nossos alunos não dão conta mesmo, não vão, não fazem, a gente também está perdido, né? Então é preciso uma dose, né, de esperança, mas não uma esperança, né, etérea, uma esperança motivada no trabalho, assim, né, que baseia aí os nossos diálogos em sala de aula, né. Espero que vocês não me vejam como pessimista como o texto. Professora, só queria acrescentar, ouvindo as colegas falando dessa questão de pegar, a Evelyn acho que citou isso, de pegar essa criança da periferia e colocar numa escola com um acesso cultural melhor. Isso também não daria certo.
né? E aí, para citar um exemplo que eu vivi durante a residência, a gente levou um pão, como a gente sabia que eles não tinham acesso à alimentação, e aí sempre a gente levava alguma coisa. E aí a gente levou um pão para eles partilharem lá. E aí um deles disse assim, olha, eu vou levar o meu pedaço para casa, porque eu vou lá no Seu Francisco e lá ele tem a tal da manteiga. E aí eu vou pedir para ele passar no meu pão. E a gente ficou muito chocada, eu e minha parceira, porque ele não tinha acesso à manteiga, né? Ele havia conhecido aquilo ali há pouco tempo. E alguém ainda não era tão amiga, que ele chamava de a tal da manteiga. Então, como que você explica, às vezes, o conteúdo envolvendo uma coisa tão básica e que você, eu como professora, penso que todos conhecem, né? Então, assim, às vezes não é nem tanto questão da cultura mais aprofundada, a cultura mais fina, mais de alta classe. Uma manteiga, que é algo que hoje muita gente tem acesso, essas crianças ainda não têm, né? Algum deles. Isso chocou bastante a gente. Aqui na Piraí, a gente tem tido muitos alunos indígenas nas escolas, né? A gente até teve uma formação de 6 meses com o professor Klinger, não sei se a senhora o conhece, ele também dá aula no mestrado aí, e a gente sentiu muita vergonha de muito preconceito que nós ainda temos em relação a eles. Né? A gente se coloca sempre como uma pessoa não preconceituosa, mas eu me descobri muito preconceituosa e eu sentia meu rosto queimar de vergonha durante muitos momentos dessa formação. Né? Por não ir, por não conhecer a realidade, a gente acaba julgando porque a gente só conhece e aceita nós. Então, essa questão do aluno vir sujo para a escola, isso para eles não é um problema, né? Porque eles têm essa conexão com a terra. E aí disse assim, olha, você é o professor desse aluno, você não fala Guarani, o problema é seu, aprenda, arruma uma maneira de se conectar com esse aluno. Né? Então ele vem para a escola, não fala português, e aí você tem que alfabetizar esse aluno. E aí durante a residência nós tivemos 3 alunos indígenas de condição, e aí eu ficava pensando assim, meu Deus, é o primeiro ano, tomara que não tenha indígena, tomara que não tenha indígena. E aí, quando a gente chegou lá, 3 alunos indígenas. E foi um desafio para nós, assim, um aprendizado incrível. E aí, a gente já tinha tido essa formação, então a gente teve uma base assim, muito boa, mas que foi muito desafiadora, muito difícil. Mas a gente conseguiu algum avanço com eles, sim, mas não foi como os outros, né? É aquela questão, não é como a gente gostaria que tivesse sido, mas houve avanço, né? E aí, quem sabe, no segundo ano, outro professor continua isso. E aí, eu queria falar também sobre a Constituição, sobre a questão da família e escola, e seria lindo, né, se é certo, mas que criou um mal-estar muito grande entre a família e a escola. Eu percebi isso em todas as etapas que eu passei como estagiária. Não tem, né, afinidade entre família e escola, é um ou outro pai, professor que dá certo isso. Mas que se desse certo, seria muito interessante. É uma pena que a sociedade tem essa pensamento negativo contra o professor. Eu percebo que os pais se armam contra os professores e os professores contra os pais. Eles têm respostas prontas, eles ensinam outros professores iniciantes a terem essas respostas contra os pais. Então, assim, eu percebi um mal-estar e, assim, um foco de pesquisa talvez muito interessante nessa área. Por que esse mal-estar tão grande entre família e escola? Né? A escola se fecha para os pais, né? Os pais não conseguem ter o acesso que a Constituição permite que ele tenha, e vice-versa, né? Os pais também sempre estão se armando. Então, assim, sendo que o foco principal é o aluno, né? É o estudante. E é isso. Era o que eu queria acrescentar. Eu acabei não comentando das 2 vezes que vocês falaram, né, dessa questão de, por exemplo, colocar uma criança com um capital cultural diferente dentro de uma instituição que exige esse capital cultural.
E por que eu estou usando essas palavras? Porque talvez nisso eu discorde um pouco do Bourdieu, ou pense, né, a questão dele já um pouco mais à frente das teorias que estão sendo criadas hoje, né? Qual é o capital cultural que a escola, tradicionalmente, a BNCC e etc., exige? É um definido, né? Um capital cultural da sociedade ocidental. Então, por isso que às vezes é difícil você educar ou ter na sua sala de aula uma pessoa, por exemplo, que vem de uma outra raiz cultural, como a indígena, por exemplo, como a quilombola, como do campo, porque dentro deste universo escolar, né, majoritariamente, a gente tem como válido, mais importante, mais, enfim, hierarquicamente superior, um universo que é branco, né, etnocêntrico, né, europeizado, machista, né, enfim, patriarcal, né, pelo menos, cristão. Então, dentro dessas questões, heterossexual, né, se a gente for pensar várias coisas. Então, dentro desses padrões, essa pessoa não se encaixa, né? Poxa, como que pode ela não saber quem é Cristo? Isso é básico. Para qual conhecimento, né? Como ela pode não falar português? Como que eu vou me comunicar com ela se ela não fala português? É básico. Para qual conhecimento, né? É básico para a vida dela, que cresceu dentro daquele daquele grupo social, né, em que o português não era língua, né, ou por exemplo, para pessoas que se comunicam em língua de sinais, né, pessoas com deficiência auditiva, por exemplo. Então, assim, como que não fala português? Não fala português, não fala outra língua qualquer, né, se comunica em uma outra. Ou seja, é muito comum quando eu estabeleço essa relação do eu e o outro, porque não tem as coisas que eu tenho, ele é deficiente em algo, né? Eu vejo, independente de ter efetivamente uma deficiência, né, ou não, mas eu o vejo como deficiente, como menos alguma coisa, né? Isso é parte do problema, né? Quando eu vejo que a minha cultura, porque branca, ocidental, cristã, heterossexual, enfim, é melhor, é mais do que a outra, e eu hierarquizo os seres, né, nessas relações, eu crio o problema. Então, é preciso, quando você fala, né, daí da constituição da relação família-escola, por que ela é muito tensionada hoje em dia, né? Por que ela é muito complicada? Justamente porque é a relação do eu e do outro, né? As famílias que são problemas, muitas aspas nesses problemas, né? Mas as famílias que são consideradas problemas são as famílias diferentes, de alguma forma. Ou porque elas são de uma outra religião, ou porque elas são de um outro conjunto cultural, de uma outra etnicidade, de uma outra raça, de uma outra, né, assim, de um outro jeito de pensar. E daí, nesse sentido, né, voltando ao texto do Bourdieu e tentando encaixar essas duas reflexões, a gente tem que pensar assim, muito bem, trazer alguém de um capital cultural, com um capital cultural, e levar para uma escola que tenha um capital cultural muito bem acertado e tenha crenças muito fixas de que aquilo é o bom, o certo, pode não dar certo mesmo. Porque ele continuará sendo visto como deficiente, como alguém que não é capaz, como alguém que não alcança, né, os princípios, não sabe, né? Tem alguém que levantou a mão. Evelyn, não é? Vai lá. Aí, professora, eu lembro, dentro desse assunto, da entrevista do Malik, quando ele fala, ele se coloca como preguiçoso. Em nenhum momento ele coloca a culpa no sistema. Ele fala, não, os professores são excelentes, a escola é muito legal, mas é que eu sou meio preguiçoso mesmo. Então, individualiza, né? Ele traz isso para ele, essa culpa, né? E é o que muitos fazem, é o que muitos alunos fazem, né? Dentro de uma condição não favorável, naquele ambiente que assusta, ele se menospreza, né?
Pelo menos é a minha leitura, é o que eu faço, assim, né? Analisando E daí, olha que texto, com a terrível. entrevista, com... Sim, e olha que terrível. Daí a gente, como professor, consegue convencê-lo de que ele é realmente incapaz. Triste, né? Aí eu não faz isso, né? Algumas frases, assim, da entrevista que eu fiquei, assim, bem chocada com a entrevista, né? Que pela entrevista você nota, assim, que é normal para ele fumar maconha, que é um roubo aqui, um roubo ali, que aquilo é uma realidade dele, que pra gente é, tipo, algo grave, mas para ele é cotidiano, é algo cotidiano, né? E aí ele coloca assim, sou muito exigente, quero uma profissão que me agrade do início ao fim. E aí tem toda aquela problemática do pai dele, que já fez várias coisas, passou por várias profissões, né? Aí ele fala que ele não quer vestir outro papel, porque as carreiras assustam, né? Então, quando ele fala assim, eu não quero vestir outro papel, eu vejo assim, ele não se encaixa naquilo, né? E aonde que nós estamos como escola, como educadores, que a gente tem assustado os nossos alunos, que a gente não reconhece o valor histórico deles, entendeu? Que assim, sei lá, você ser pedreiro, você ser pintor é pouco perto de um advogado, de uma carreira, de você colocar, entendeu? Né? Então a gente faz isso também, né? A gente menospreza, a gente coloca eles numa situação de insignificância, de preguiçoso, de sujo, de você não sabe falar português, então você não, no caso dos indígenas, né? Enfim, são N questões que os professores lidam dentro da escola, né? Que a escola não é só para educar, a meu ver. Eu sou professora de artes. A minha pesquisa ela está voltada para a sala de aula em si, o espaço, né? Porque nós, como professores de arte, música, enfim, artes visuais, a gente não tem um espaço adequado. Então, isso já gera o desinteresse. É notório. Então, tem muitos professores que estão passando texto e falando, sei lá, da arte europeia. É o que a gente faz, né? É o nosso, a nossa base, entendeu? Então, a todo momento você está renegando. Professora, mas eu faço esse desenho aqui, massa no muro, tá? Mas isso daí é pichação, isso daí é grafite, isso daí é nada, isso daí é coisa de rua, periferia. Então, todo momento a gente está tirando aquilo dele. Então, ele vai se menosprezar, ele vai se achar ruim, ele não vai se inserir. A minha reflexão é nesse sentido, sempre. Meu Deus, que eu faço. E o ensino de arte tem uma questão importante, que quando a gente está ensinando a arte europeia, os padrões estéticos, né, dessa arte conhecida por nós, a gente também reforça esse mesmo modelo ocidental, cristão, etnocêntrico, né, patriarcal, porque a gente nunca problematiza com eles. Quem são as figuras que estão sendo representadas? Por que estão sendo representadas dessa forma, né? Por que essa arte e não esta outra aqui, né? Uhum. Quando a gente também estabelece o que é arte, né? A gente esquece, né, de que aquilo é uma escolha, né? Uma escolha feita dentro de tensões e tensionamentos socioculturais, né? Ou seja, a gente precisa evidenciar isso. Por que é fundamental no currículo de artes estudar o Renascimento, né, e os ismos todos, os movimentos, né, modernos e tal, e não, a gente não fala, por exemplo, de arte oriental, grafismo indígena, faz isso de aqui, grafismo indígena. Mesmo porque a gente não tem nem de onde tirar. A gente tem que desbravar, o professor tem que desbravar, achar um contato com o indígena, entendeu? Um estudo, agora que as coisas estão sendo voltadas para isso. Porque a gente não tem livros, né? Mas esse é o movimento, né? Agora que estão sendo voltadas para isso, porque agora é que estão entrando alunos que, de alguma forma, problematizam também a educação histórica que a gente vem dando.
Então, daí nisso, queria só provocar, a gente vai conversar muito sobre essas questões ainda, né? Mas, assim, queria só provocar, porque tem muita gente que fala assim, naquele tempo é que a escola era boa, né? E o texto de hoje até tem uma coisa, né? Os bons tempos, né? Assim, então, os nossos pais, os nossos avós, que falam, então, naquele tempo que eu estudava na escola pública e ela era boa, né? Hoje é essa coisa, né? Ou seja, se a gente pega um grupo muito específico, todo mundo igual, sem nenhuma variação, bota num sistema, todo mundo acredita naquilo, todo mundo consome aquela verdade, digamos assim, tá tudo organizadinho, tudo roda. Mas daí eu, de repente, resolvo botar um indígena na minha sala de aula. E daí esse indígena não fala português. Daí, de repente, eu tenho que colocar uma pessoa com deficiência na minha sala de aula. E daí essa pessoa não tem o mesmo, né, a mesma velocidade, a mesma forma de comunicação e etc. que os outros. E daí eu tenho que colocar uma pessoa que é do campo na minha sala de aula, né? E daí eu tenho que colocar uma menina, porque isso já foi no caso da menina, né? Porque já teve muita gente que achava que as meninas também não aprendiam. Nós aqui tá tudo fora da escola, né? E daí eu tenho que colocar um negro na minha sala de aula, porque dentro da legislação brasileira também já foi proibido, né, que os negros estudassem. Então, quer dizer, quando eu coloco esses seres outros, né, diferentes, dentro da minha sala de aula, eu começo a ter uma educação que é estranha. Então, daí vem o aluno lá que faz uma arte no muro, né, na arte de rua e etc., e fala assim, olha, legal essa Mona Lisa aí que você está me mostrando, mas eu prefiro isso daqui. O meu senso estético, ele está falando para você, né? O meu senso estético acha que belo é isso daqui. Esse daí que você está me falando não me interessa, né? E daí você fala, né? Digamos que você seja uma pessoa muito dura das concepções tradicionais, fala assim, nossa, não, mas isso que você produz não é arte, né? Ou seja, o que ele está tensionando ali para você? Está tensionando o próprio conhecimento. E é preciso produzir outro a partir desse tensionamento, né? E daí ver como o Bourdieu vê o Malik como resistência estável dentro do seu cotidiano, de resistência, né? Ou seja, ele não tem o capital cultural que a escola quer que ele tenha. A escola pode proporcionar esse capital para ele, desde que esse sirva para alguma coisa para ele também, né? É essa negociação que o Malik está falando, né, ali, ou que o Bourdieu está falando ali, né? Então, pensar essas questões. Tem aluna nova na sala agora. Essa é Eva. Bem-vinda. É Nayade. Oi, professora. Oi, fale. Oi, é Nayade. Não, só um comentário em relação à questão do conteúdo. Eu sou professora de educação física. E legal. Um dos conteúdos que mais chama a atenção dos alunos é o bimestre que a gente fala da cultura hip hop, que é o que eles adoram. Só que daí a gente pega toda a questão cultural, né, de onde surgiu o hip hop, nos anos 60, no Bronx, que tinha muita violência, drogas, era um subúrbio de Nova York que não tinha nenhuma estrutura para aqueles jovens, começou a gerar muita violência, enfim. E daí vem um cara e resolve mudar toda aquela história, toda aquela estrutura, ao invés dos jovens brigarem e se matarem, ele inventa o break, que é a dança. E eles ficam fascinados pela história. Aí eu levo o vídeo das disputas, né? Porque são campeonatos de break que tem pelo mundo. Eu levo os vídeos, levo fotos de grafiteiros famosos, e daí a gente fala da diferença entre o grafite e a pichação. A gente leva todo esse contexto para a sala de aula, e assim, é o conteúdo que mais chama a atenção deles, de fato, é o da cultura hip hop, que é onde eles se identificam. E engraçado que agora a BNCC, a nova BNCC, tirou esse conteúdo, não tem mais. Ele é muito voltado para o esporte e para a prática corporal,
e tirou muitos desses elementos da cultura. E eu estava até conversando com um professor que é colega, que a gente compartilha muito da ideia que a educação física ela tem muito da cultura corporal para colaborar teoricamente, não só de esporte, né? E a gente gosta bastante dessa linha teórica. E falando que vai chegar um momento que a gente vai ter que colocar lá, daí volta lá que a senhora falou, de às vezes se extrapolar um pouco a lei mesmo, vai chegar um momento que a gente vai colocar lá no planejamento uma coisa e vai executar outra, porque não tem mais esse elemento e é uma coisa que é central para eles, que eles gostam muito, que está muito próximo deles, desde o hip hop. Daí, quando o bimestre que dá tempo de conversar, a gente fala sobre as letras do hip hop, sobre a diferença do conteúdo, que nem todo hip hop é só palavrão. Tem hip hop que é muito palavrão, mas tem hip hop que vem muito de uma crítica social, a gente leva essas letras, né? Enfim, faz esse trabalho assim sobre, na cultura mesmo. Mas que agora acabou, agora não tem mais esse conteúdo especificamente da educação física na BNCC, no Fundamental 2, não tem mais. Daí a gente vai ter que burlar o sistema. Faz parte das resistências, o Malik nos ensina. Mas, Nayade, o que eu fico pensando aqui que você falou, que eu gosto muito, mas queria fazer uma pergunta para você, assim, por que você acha que eles gostam mais quando você fala do hip hop, dessa cultura hip hop? Por que eles se interessam, no seu modo de ver? É porque está muito próximo deles. Eles se identificam muito com isso. Então, é uma coisa que eles veem. Primeiro que eles veem as pichações, né, na cidade mesmo. Já ouviram falar de grafite, sabem o que é o hip hop, eles se identificam com a batida, com a música. Está muito próximo deles esse conteúdo, esse assunto. Aí depois a gente vai aprofundando no conteúdo e eles vão vendo como que aquilo surgiu, como que é a parte histórica, e eles se interessam bastante, sim, por isso. Então, né, o que a gente vem falando aqui nesse coisas que a gente tem que adaptar nessas nossa conversa, né? Que a gente tem que adaptar e que a gente tem que chegar próximo deles, não é? Olha aí, quando a gente chega perto deles, mais próximo desse cotidiano, e mais, o hip hop ainda apresenta caminhos, né? Possibilidades. Você não precisa ser um nada. Eu sou que nem você e estou aqui como cantor. Eu sou que nem você e estou aqui como dançarino. E faço alguma coisa da minha vida. Ou seja, ele não só é próximo, quanto mostra que é possível fazer a virada, né? E nesse sentido é ótimo, né? Porque eu tenho alguém como eu sendo algo que não sou como eu sou, ou que não pensa que eu não sou capaz de fazer nada, né? Isso é fundamental a gente pensar nessas relações, né? E daí as críticas, né, para a BNCC e etc., são nesse sentido também, né? Quando a gente pega o esporte em detrimento da cultura, porque eu acho que o esporte também é importante, mas quando eu pego o esporte em detrimento da cultura, você afasta dos alunos, né, de muitos alunos, que não vão ser esportistas, por exemplo, né, que não vão ser atletas. Sim. Né? Ou seja, você diminui os caminhos, sendo que a escola ela tem que ampliar os caminhos, ela tem que colocar em contato com tudo que está aí, e daí o aluno pode ter mais possibilidades de inserção e de escolha, né? E de atuação no mundo, de uma atuação cidadã, humana, enfim, né? Mas daí eu faço escolhas, e essa BNCC também é parte dessas escolhas, né? E daí, no meu modo de ver, de escolhas bem tradicionais, né? Que tiraram essas questões culturais, né? E outras também. A gente pode falar da questão étnico-racial, da questão de gênero, questão de sexualidade, que não passa nem perto, né? E que, por exemplo, a educação física tem um papel fundamental nisso, né? Principalmente, eu lembro quando eu estava na escola, na adolescência, assim, dos alunos, né?
eu vi assim a importância que a educação física tinha. Era o momento em que aqueles corpos podiam se colocar em movimento, porque todas as outras disciplinas é todo mundo sentadinho, basicamente, né, um atrás do outro, uma coisa chata. Segundo, aqueles corpos podiam se encontrar e se conhecer. Isso é fundamental para a gente precisa conhecer como que é o corpo do outro. Eu tenho curiosidades, né? E a educação física era a disciplina onde isso podia acontecer, né? Então, diferente de algumas pessoas, né, que acham que isso é um conhecimento menor, né, porque não é racional, o que eu também discordo, não tem nada a ver. Mas, assim, que é menor, eu acho que é uma oportunidade que, por exemplo, no ensino médio, tinha que ser ampliada, né? A carga horária da disciplina tinha que ser maior, porque ensina coisas que as outras não ensinam e que são fundamentais principalmente nessa fase, né? Em que você está olhando para você e aquele corpo está mudando e aquela, né? Eu não sei como lidar com isso. Sim. Né? Sim. E a gente tem grandes problemas assim na educação física, principalmente agora, porque as disciplinas diminuíram, né? Assim, a educação física diminuiu nos anos iniciais esse ano. Antes, primeiro, terceiro e quinto ano, se eu não me engano, vinha com 3 aulas por semana, agora reduziu para 2. No ensino médio é uma aula, e daí tem um conteúdo teórico extenso, tem um conteúdo prático extenso, e sinceramente você não trabalha nada direito ali no ensino médio. E é justamente esse momento que você falou, de grandes perturbações físicas e psicológicas, que eles não entendem direito o que está... Isso, mudanças, eles não entendem direito o que está acontecendo, e não há um espaço para se conversar sobre isso, nem nenhuma aula, e educação física também não cobre esse espaço, porque o tempo é ridículo disponível para educação física. E ensino fundamental também. A gente tinha também antes uma disciplina, um conteúdo que eu gostava bastante de trabalhar, que era anatomia, que trabalhava o sistema esquelético, muscular, nervoso, como é que acontece o movimento humano, por que a gente se movimenta. Em uma das escolas que eu trabalho tem laboratório de anatomia, e eu levava esses alunos lá para o laboratório e tinha folders de músculos, tinha o Silvio, a gente chama de Silvio, o esqueleto que tem lá, e eles adoravam, ficavam encantados, e essa disciplina também, esse conteúdo também sumiu na nova BNCC. Agora está assim, fundamentalmente esportivo, fundamentalmente voltado para técnicas esportivas, está até dividido entre esportes de rede, esportes de campo, e é realmente a gente perdeu muito com essa BNCC, a área da educação física, eu não sei as outras, mas a gente perdeu muito, e se não houver isso que a senhora falou de um estímulo pessoal, né, se não houver um protagonismo pessoal de cada professor, a gente vai voltar aí uns 40 anos na educação física e vai virar quase que militarista a aula, porque conteúdos culturalmente fortes, assim, igual a cultura hip hop, igual outros conteúdos, acabaram sendo expurgados aí da BNCC. E nesse sentido também a gente tem que pensar até que ponto isso é um acidente ou é um projeto, né? Porque quando a gente deixa só o esportivo e só a ideia de competitividade, de o melhor, de, né, técnica e etc., você reduz também a possibilidade da compreensão que eu tenho do próprio corpo que eu tenho, né? Se ele tem que servir para alguma coisa, se ele tem que produzir alguma coisa, né, nesse sentido, isso tem uma ideia por trás, né? Tem um fundamento aí, né? Se ele não é só para estar no mundo, né? Só, não acho que é só, né? Tudo, né? Mas se ele não serve como suporte para estar no mundo, né? Mas fale. Não, eu ia falar que se a gente ainda fosse um país que investisse de fato no esporte, teria alguma razão, né? Tipo, se fosse um país com bolsas e investimentos e
E ainda faria algum sentido você voltar a educação física escolar para o esporte, mas nem isso acontece. A gente vê, assim, que bolsa atleta é uma coisa muito difícil de você conseguir no Brasil. Na época das Olimpíadas mesmo, para um atleta conseguir uma bolsa aí de 5, 6 mil reais, ele tinha que estar entre os 3 melhores do mundo na categoria. Isso na época das Olimpíadas, tinha que conseguir, eu não lembro, mas tinha um edital. Na época tinha que conseguir estar em 3 campeonatos mundiais, tinha que, assim, estar no topo da lista para conseguir uma bolsa de 5 mil reais pelo governo, que não é nada uma bolsa de 5 mil reais para um atleta. Isso ele gasta com suplementação, com alimentação durante o mês. E nutricionista, né? Mas é isso. E isso mostra uma das coisas que eu estava falando, né? Como a gente não sabe onde a gente quer chegar com a educação, né? Porque é isso. Se eu tivesse um projeto de formação de atletas, ok, eu fazer da escola a minha seleção inicial, né? A minha introdução para formar, ok. Mas eu não tenho um projeto disso. Então, para que eu estou implementando isso, né? Então, evidentemente, este não é o projeto, tem algum outro. E a gente precisa decodificar qual é, né? Sim. Exatamente. Queridas, tem alguma coisa mais? Ó, a gente já está aqui, só de gravação, tem 1h59. Eu falei que eu não ia tomar todo o tempo de vocês e a gente já está se alongando. Eu espero que não esteja muito chato para vocês. Queria saber se vocês têm alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa para a gente já ir encaminhando também para a gente ir encerrando esse bloco aqui e pensar nas próximas tarefas nossas. Professora, nós vamos nos encontrar toda quinta-feira nesse mesmo horário, né? Então, a princípio, sim. Para vocês é melhor, por exemplo, que comece às 2 horas. Eu posso mudar um pouquinho. Dentro do horário da aula, eu posso mudar, não tem problema. Vejam aí. Para mim tá bom esse horário, 1h30. Tá e as meninas? Para mim também. Eu tô de quarentena, não sei o restante. Eu também. Qualquer hora é hora, a gente dá um jeito na família, nas crianças, tudo, e vamos embora. Estamos aqui. Então tá bom. Então vamos fazer assim, para a semana que vem também a gente se encontrar 1h30. Eu tô pensando da gente ter um teto, até porque assim, é diferente encontrar presencialmente, tá todo mundo conversando mais pessoalmente do que aqui, né? E até pelas questões mesmo de conexão, que nem todo mundo tem, né, a ideal, enfim. Eu quero fazer esse encontro com vocês, mas não quero tomar todo o tempo que a gente deveria estar, né? Até porque eu vou estar sempre passando para vocês também, assim, filme para ver, videoaula e tal, e isso vai demandar um tempo a mais de vocês. Então, estou computando todo esse tempo como tempos de estudos e de nossos encontros, né? Então, eu tinha pensado em 2 horas para a gente conversar, do jeito que a gente está aqui, 1h30, 2 horas, enfim, de acordo com o que vai rodando as nossas conversas. Pode ser assim? Tá ótimo. Pode. E para a próxima aula tem algum novo texto? Tem. Eu vou deixar lá de novo para vocês, mas de qualquer forma já vou adiantar aqui um pouco. Deixa eu pegar aqui que eu não tenho de cor, calma aí. Lá no blog que eu criei para vocês, eu coloquei o cronograma da disciplina. E no cronograma da disciplina tinha o de hoje, né, o Bourdieu, e já para a próxima aula, um outro que é da Catherine Walsh. É uma pesquisadora que está viva ainda, né, então contemporânea, e ela é professora na universidade no Equador, e ela vai falar de umas questões da interculturalidade e de uma postura mais crítica, né, frente à pedagogia, e ela vai falar da pedagogia decolonial. Então, nesse sentido, hoje a gente começou a problematizar, né, esse currículo e essa escola com o Bourdieu, e no encontro da semana que vem, a gente vai ter aí a Catherine Walsh falando quais são os fundamentos que ela entende, que são os problemas dessa escola e dessa pedagogia que a gente está vivendo hoje, né? O texto da Catherine Walsh é maiorzinho, assim, é mais longo,
Então, eu postei o texto, espero que vocês leiam lá. Eu vou abrir agora, eu já tinha criado, mas eu tinha deixado fechadinho para não confundir, né? Então, vou agora abrir para vocês e vocês vão poder ter acesso ao texto. E eu coloquei também umas 2 ou 3, agora não lembro, videoaulas com a própria Catherine Walsh. Né? Tem conferência dela, tem coisas assim, só que tudo está em espanhol. Então, assim, se a gente ouvir um pouquinho, a gente vai se acostumando e consegue compreender, né? Se tiver muito difícil, eu peço desculpas, mas eu não achei em português e não achei legendado. Se de repente, quando vocês estiverem aí nas buscas de vocês, vocês acharem, podem compartilhar, né? Mas eu não achei. Então tem um videozinho curtinho dela, que ela define o que é um estudo decolonial, por exemplo, né? E depois tem conferências dela falando sobre ideias que ela também trabalha no texto, porque essa ideia da interculturalidade crítica e essa ideia da pedagogia decolonial é um pouco o mote de todos os estudos dela, de todos os trabalhos dela. Então, as conferências, ela também está falando sobre isso. Então, a ideia é facilitar um pouco, né, pela conferência, né, e ter outras formas de entender o texto. Tá bom? Tá bom. Então, eu vou abrir para vocês, mas é esse. E tem como leitura complementar, quem tiver bastante interesse nesses temas aí, eu sei que não é a linha de todo mundo, enfim, mas quem tiver, eu coloquei também um texto do Tomás Tadeu da Silva, que é um pesquisador brasileiro, que vai estar aí nessa linha dos estudos culturais, enfim, também problematizando essa escola e dando alternativas aí, né, para gente. E daí já me coloco também para vocês, né? Eu sou dessa linha, né? Dos estudos culturais, da pedagogia decolonial, né? Pensando que existem estruturas que foram criadas nessa história do passado, que definem um pouco como a gente trabalha hoje, né? E essa teoria, né? Enfim, ela é herdeira aí dos estudos, né? Mais marxistas, enfim, que vai pensar, né, essa centralidade de um império, enfim, em relação aos outros, mas vai estar pensando mais sobre o viés da cultura do que sobre a economia, né? Então, nesse sentido que a gente se separa um pouco, né? Mas daí a gente vai conversando. Eu acho que, assim, também, no meu modo de ver, a gente tem um encontro ecumênico, né? Respeitando cada uma delas, né? Acho que a gente não precisa ser muito radical no sentido... Não, os trabalhos de vocês serão, né? De uma linha, enfim. Mas eu acho que nessa hora da formação é interessante a gente conhecer vários, né? E ver o que dialoga e o que não, né? Não tem problema não dialogar se a gente tiver ouvido antes, né? Uhum. Pessoal, muito obrigada pelo esforço de entrarem aqui, né? Da gente fazer esse primeiro encontro. Não é o ideal, mas é o possível no momento. Agradeço muito a presença de vocês aqui, o esforço, enfim, o tempo. E vamos que vamos, né? Vamos. Obrigada, professora. Obrigada, colegas, pelo encontro. A gente agradece. Foi ótimo. Obrigada, professora. Foi muito bom mesmo. Beijos a todas. Tchau, tchau. Tchau.